A gente toma losartana para controlar a pressão. Funciona para muitos. Mas será que está prestando atenção mesmo no que o seu corpo diz? Nem tudo é tão óbvio. Existem reações sutis, desdobramentos silenciosos. A gente pode passar semanas sentindo algo estranho, atribuir a outras causas, sem nem desconfiar do medicamento. Um dos primeiros invisíveis que surgem é o desequilíbrio eletrolítico, especificamente a alteração nos níveis de potássio. Losartana, assim como outros antihipertensivos do mesmo grupo, interfere no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso pode fazer com que o corpo retenha mais potássio do que deveria, um quadro que chamamos de hipercalemia. Sintomas nem sempre são alarmantes no início. Às vezes, apenas uma fraqueza muscular inexplicável, um cansaço que não passa, ou, em casos mais avançados, batimentos cardíacos irregulares. A gente sente um peso nas pernas, uma fadiga incomum e logo pensa, é estresse, falta de vitamina, a idade chega. Mas pode ser esse potássio alto trabalhando silenciosamente? Quase ninguém te conta isso com clareza na consulta de rotina, porque a abordagem muitas vezes foca só no número da pressão. O grande perigo aqui, essa condição tem a capacidade de passar completamente sob o radar em exames de rotina comuns, a menos que o seu médico solicite especificamente um painel metabólico completo com eletrólitos. A gente vai ao médico por uma gripe, talvez faz um check-up geral e perde o que realmente importa. Pelo menos uma vez ao ano, um acompanhamento dos eletrólitos é quase obrigatório para quem faz uso contínuo de losartana, para uma abordagem preventiva de saúde. Mas e o que acontece quando a gente literalmente perde o chão? Tontura. Não é a tontura de quem não comeu. Essa sensação pode surgir ao levantar-se rapidamente, ao mudar de posição deitada para sentada, ou até mesmo durante atividades rotineiras. Os médicos chamam de hipotensão postural ou ortostática. Losartana, afinal, tem como objetivo baixar a pressão arterial e, em algumas situações, essa queda pode ser mais abrupta do que o corpo consegue compensar rapidamente. Se nada disso fizer sentido para você, sem problema, mas se fizer, observe. Essa tontura pode ser mais frequente ao iniciar o tratamento ou ao ter a dose ajustada. É crucial observar não só a intensidade, mas também a frequência. Um episódio isolado é uma coisa. Vários ao longo da semana, especialmente em momentos de transição de postura, já indicam uma necessidade de revisão. A identidade de quem se cuida passa por prestar atenção a esses sinais sutis do corpo. Contudo, se os efeitos forem além do físico óbvio, algo que muda a forma como a gente sente o mundo e as relações, pouca gente conecta, mas a disfunção sexual, desde a diminuição da libido até dificuldades de ereção, pode ser um efeito colateral da losartana. É um assunto tabu, muitas vezes não discutido no consultório e facilmente atribuído a estresse, envelhecimento natural ou problemas conjugais. A gente prefere pensar em 1000 explicações antes de cogitar que um remédio que salva vidas ao controlar a hipertensão possa influenciar algo tão íntimo. Isso acontece porque a losartana age no sistema renina-angiotensina. Esse sistema não regula só a pressão, ele interage com hormônios e neurotransmissores que influenciam o desejo e a função sexual. Um detalhe, a regulação desse sistema muda a leitura inteira que a gente faz do problema. É uma cascata de eventos que poucos esperam. E claro, a disfunção sexual pode, por sua vez, levar a outros problemas, como ansiedade e até mesmo uma sensação de isolamento. E sobre a saúde mental, especificamente, a gente vê um aumento da ansiedade ou até o surgimento de quadros depressivos e não liga os pontos. O impacto na saúde mental, embora menos comum e mais difícil de isolar como causa direta, é um alerta que precisamos considerar. Alterações de humor, irritabilidade ou uma sensação geral de desânimo sem motivo aparente podem estar, sim, relacionados à medicação. A complexidade do sistema cardiovascular e suas conexões com o cérebro são gigantes. Existem pesquisas que indicam uma possível correlação entre o uso prolongado de certos antihipertensivos e a modulação de neurotransmissores. A antecipação de que isso pode ser o remédio já muda o jeito de observar.
Por exemplo, se a sua ansiedade começou ou piorou significativamente depois de iniciar o tratamento com losartana, esse é um dado valioso para seu médico. A gente se preocupa com o coração, com a mente. Mas e o corpo? Especialmente, o que dizer daquelas dores musculares, dos incômodos que surgem sem motivo aparente? É o reumatismo, o tempo mudou, cansei demais. A gente repete justificativas automáticas. Muitas vezes, a gente atribui o desconforto ao cansaço natural do dia, a um dia mais puxado na academia ou ao simples avanço da idade. É a idade chegando, fiz algum movimento errado, a gente se resigna, desconsiderando pistas. Mas quem leva a sério a própria saúde, no entanto, tende a investigar um pouco mais. Será que é só isso mesmo? É preciso ter uma identidade de observador. A verdade é que é quase um segredo sussurrado nos consultórios. A losartana, para uma parcela de usuários, pode sim causar dor muscular, cãibras e até uma sensação de fraqueza generalizada. Isso não é tão falado quanto a tosse seca de outros antihipertensivos, por exemplo, mas acontece. Pense em como uma alteração, por vezes sutil, no equilíbrio de eletrólitos no corpo pode reverberar pelos músculos, um detalhe químico que muda a leitura inteira da sua fisiologia. O sistema renina-angiotensina, alvo principal da losartana, não atua isoladamente. Ele interage em vias complexas que regulam desde o volume sanguíneo até a contração e relaxamento muscular. Uma modificação em uma parte pode gerar efeitos em cascata em outra. A especificidade que poucos ligam está justamente nessa teia de interconexões. Imagine alguém que sempre foi ativo, acostumado com caminhadas diárias ou jardinagem. De repente, surge uma fadiga nas pernas, uma dor que não cede, cãibras noturnas que o despertam. A pessoa atribui isso à sobrecarga do dia ou a estar ficando mais velha. Ignora que as dores podem ter começado poucas semanas depois de iniciar a medicação. Quem convive com essa realidade aprende a identificar cada tipo de dor. Não é apenas cansaço. É importante observar. Essa é uma informação valiosa, um chamado do seu corpo para uma investigação mais profunda. Se nada disso fizer sentido para você agora, ótimo. Mas se essas dores persistentes ressoarem com algo que você sente, a conversa com seu médico ganha outro sentido. A gente te entrega esse conhecimento justamente para que você tenha mais ferramentas na sua busca por bem-estar. Dores e incômodos físicos são uma coisa. Mas e quando algo muda no que deveria ser puro prazer, afetando sua capacidade de experimentar a vida de forma plena? Estou falando do paladar. Você já notou se o gosto dos alimentos não é o mesmo? Aquela fruta suculenta, o café aromático, a refeição caseira que você tanto ama. Há um toque metálico persistente na boca, uma perda de intensidade nos sabores ou simplesmente tudo parece mais sem graça, desinteressante? Parece uma queixa pequena, quase insignificante para um remédio que controla a pressão, mas o impacto na qualidade de vida é imenso. Essa alteração, conhecida como disgeusia, junto com a boca seca persistente, embora menos comum, é um efeito colateral documentado de alguns medicamentos. A losartana, em alguns casos, pode sim influenciar essas sensações. É mais um detalhe que muda tudo. Comer não é só nutrição, é memória, é afeto, é rotina social, é a celebração do encontro. Imagine a frustração. O prato favorito não tem mais o mesmo sabor. Ou pior, tem um gosto que perturba, que chega a ser desagradável. Isso mexe com a qualidade de vida de um jeito que você só entende se sentir. É um aviso, um sinal silencioso de que algo na interação química do seu corpo está diferente. Nós, como sociedade, somos muitas vezes condicionados a desconsiderar pequenas alterações sensoriais, atribuindo-as a uma fase ou a uma idade. Mas se você sente isso, não está sozinho, e esse é um sintoma digno de uma análise cuidadosa. A gente te apresenta essas pistas porque o objetivo é acender um farol, não alarmar. É dar voz ao que o seu corpo talvez esteja tentando te dizer. Mas e quando o cansaço não é apenas o cansaço do dia a dia?
Quando a energia que você tinha simplesmente desaparece, sem motivo aparente, roubando seu fôlego para as pequenas e grandes coisas. A fadiga persistente, aquela sensação de exaustão que não melhora com o descanso, é mais um desses efeitos sorrateiros. É como se um peso invisível tomasse conta, deixando as tarefas rotineiras, ir à padaria, subir um lance de escadas, até mesmo conversar, muito mais difíceis. É fácil culpar o estresse, a rotina corrida, a idade. Nós somos peritos em justificar a falta de vitalidade com 1000 desculpas, não somos? É essa identidade que nos impede de questionar o que realmente pode estar por trás. Contudo, em algumas pessoas, a losartana pode, sim, contribuir para essa fadiga. Não é uma regra para todos, claro. Mas se você sempre teve uma energia considerável e, de repente, sente esse declínio inexplicável desde que iniciou o tratamento, talvez valha a pena abrir o diálogo com seu médico. Quase ninguém associa um medicamento para pressão a uma sensação constante de letargia. Parece ilógico, mas o corpo é uma química complexa. Pense numa situação hipotética. Você é um profissional ativo, sua mente está afiada, mas o corpo simplesmente não acompanha. As manhãs são uma batalha, as tardes, um esforço, noites, apenas mais exaustão. Isso afeta seu trabalho, suas relações, sua capacidade de fazer exercícios, o que, ironicamente, é vital para quem busca controlar a pressão. É um ciclo. E a gente só nota a perda total da vitalidade quando já não há muita sobra. Entender a potencial relação da medicação é o primeiro passo para reivindicar essa energia de volta. É como ter uma lanterna para iluminar um canto escuro. E se o que muda não está dentro, mas se manifesta na sua pele, no seu maior órgão? Digo, você já percebeu se há algum tipo de erupção cutânea, vermelhidão, coceira inexplicável ou inchaço, especialmente no rosto, lábios ou língua? São reações que podem variar de leves a mais severas. A gente tende a ignorar uma coceirinha aqui, uma manchinha ali, atribuindo a uma alergia alimentar nova, ao sabonete, ao clima seco. É o costume de desconsiderar detalhes, mas em casos raros, a losartana pode desencadear uma resposta do sistema imune que se reflete na pele. Esteja atento ao que o espelho te mostra. Claro, muitas condições de pele existem, mas o ponto de virada é a conexão temporal. Se essas alterações cutâneas começaram depois do início do tratamento ou se intensificaram após um ajuste de dose, o detalhe assume uma nova importância. É uma especificidade que quase ninguém te conta diretamente, pois são efeitos menos comuns. Mas quando acontecem, o desconforto pode ser bastante significativo, impactando até sua autoestima, sua vontade de sair, de se expor. Vamos ser francos, a pele é nossa vitrine. Uma erupção constante no rosto, por exemplo, gera incômodo e perguntas. Pode alterar sua percepção de identidade, sua forma de interagir socialmente. Ninguém merece viver com esse tipo de desconforto diário. Você merece se sentir bem na sua própria pele. E se a causa for um medicamento que está ali para te ajudar, a conversa com o médico ganha urgência. É o que chamamos de reversão de risco. Se você não investigar, o risco de continuar sofrendo aumenta. Ao investigar, o pior que pode acontecer é descobrir que não era nada, mas o melhor pode ser recuperar seu conforto. É uma troca justa, não é? Pois bem, chegamos a um ponto mais sensível, mais pessoal, mas não menos importante. Estou falando de alterações na função sexual. É um assunto que muitas pessoas sentem vergonha ou hesitação em discutir com o médico. Afeta homens e mulheres, diminuição da libido, dificuldade de ereção, menor satisfação. São sintomas silenciosos que corroem a qualidade de vida e a intimidade. Muitos pacientes preferem sofrer em silêncio a abordar esse tema delicado. Preferem atribuir a idade, ao estresse conjugal, a qualquer outra coisa, menos ao remédio. O estigma ainda é forte. No entanto, em alguns indivíduos, a losartana, ou a classe de medicamentos a qual pertence, pode ter influência no sistema hormonal ou na circulação, afetando a resposta sexual.
não é algo que sempre acontece, mas quando acontece, a perda é grande. É a capacidade de vivenciar uma parte fundamental da vida humana, um aspecto que se entrelaça com o afeto, a parceria, a autoimagem. Se você percebe uma mudança clara e persistente na sua vida sexual desde que começou a usar a losartana, por favor, ouça essa voz interna. Esse é um espaço que merece sua atenção. É importantíssimo entender que a saúde não é só a pressão sanguínea em um número ideal. A saúde é uma experiência completa, é bem-estar físico, mental e até afetivo. Se um medicamento, ao resolver um problema, cria outro que compromete sua qualidade de vida de forma significativa, é necessário recalibrar. Você tem o direito de buscar soluções que integrem todos os aspectos do seu ser. E nós, como profissionais de saúde, temos a responsabilidade de te entregar esse conhecimento, essa validação, para que você possa ter uma conversa honesta e completa com seu médico, sem tabus. O que fazer então com todas essas informações? A gente não está sugerindo que você interrompa o uso do medicamento por conta própria. Nunca faça isso. A pressão alta é uma condição séria, com riscos reais. Mas estamos te equipando com perguntas, estamos te dando um mapa. Você merece saber o que perguntar, como observar os sinais. A reciprocidade aqui é clara. Nós te damos o panorama completo de detalhes que mudam tudo. E em troca, você assume o protagonismo na sua própria saúde. Isso significa ir além da receita, da bula. Significa mapear os próprios sintomas. É sobre registrar datas desde o início da medicação ou de qualquer mudança nas doses. Nós precisamos conectar os pontos, aqueles que, para muitos, parecem completamente desconectados. Sua dor de cabeça que piorou, a energia que evaporou, aquela conversa difícil com o parceiro sobre a intimidade que diminuiu. São sinais, sintomas que frequentemente são desassociados do seu tratamento principal. O risco é alto, uma perda sutil da sua experiência. E quem assume o protagonismo percebe isso. Entendemos que muitas vezes o próprio sistema de saúde é fragmentado. Um especialista cuida da pressão, outro da mente, outro da vida sexual. A gente percebe que, infelizmente, quase ninguém te entrega essa visão sistêmica. A ideia clara de que o corpo é um ecossistema, cada parte conectada. Por isso, a urgência em trazer à tona esses aspectos. É um convite direto. Olhe para si mesmo como um todo interligado. Uma medicação destinada a um sistema específico pode reverberar em outros, de maneira inesperada, às vezes devastadora. Você de verdade merece essa integralidade. Por fim, que esse seja o nosso lembrete mais forte. Esses efeitos colaterais, muitas vezes chamados de secundários, são, na verdade, primários na sua experiência de vida. Eles impactam diretamente sua rotina, seu bem-estar diário, sua própria alegria de existir. Não permita que eles continuem passando despercebidos, apenas porque não estão na linha de frente do diagnóstico inicial. Não são menos importantes. Sua saúde plena, sua qualidade de vida, estas são metas que devemos buscar com a mesma dedicação, como um número ideal na balança ou um exame de sangue perfeito. A saúde é uma experiência viva, uma condição complexa. Nós merecemos viver cada dia em toda a sua extensão, com todos os seus detalhes, totalmente conscientes de cada escolha que fazemos pelo nosso próprio bem. Sua voz importa, seu corpo fala, ouça-o.